Fala um pouquinho sobre esse caso. Esse caso é uma empresa de ônibus, tá? E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, nós mudamos, se os fatos aconteceram, por exemplo, dentro do banco, ela foi uma experiência minha dentro do banco, a gente fez alguns ajustes, mudamos, por exemplo, para um outro nicho de mercado, nós mudamos o perfil das pessoas, mas o problema central ele está inserido aqui, eu vou falar sobre esse problema central. Então esse caso 1 é uma empresa de transporte de ônibus e ele tem 2 personagens principais. Ele tem um cara que é o tal do Gilberto, né? O Gilberto ele era um consultor empresarial e ele foi indicado por um amigo do dono da empresa de ônibus para fazer consultoria. E aí o que aconteceu, né? Foi lá, fez a entrevista, a negociação e a empresa falou, não, eu quero trazer esse cara para dentro. E contratou ele como gerente de operações da empresa. Com a missão de melhorar resultados, de frota, rodando e tudo mais, né? E passaram-se aí, se eu não me engano, 15 meses, né? E os resultados ainda não estavam satisfatórios. E tem um outro personagem principal aqui, que é o cara que é o financeiro. Tá? Esse financeiro, deixa eu até procurar o nome dele, porque são tantos casos, é o Derlindo. Né? O Derlindo é o financeiro, ele foi contratado há 5 meses. E ele foi contratado próximo do final de ano, e a gente sabe que é comum no mercado as empresas pegarem, por exemplo, chegou ali novembro, dezembro, elas fazem um financiamento bancário para pagar o 13º dos funcionários, é uma linha de capital de giro, 13º. E a empresa decidiu que não pegaria esse capital de giro e tentaria renegociar alguns pagamentos que ela tinha para fazer, para pagar, diluir isso em janeiro, fevereiro e março, talvez até abril, né? E ter fôlego sem precisar recorrer a banco. Né? Tá. E esse gerente financeiro, o Derlindo, ele tomou essa atitude, ele fez essa negociação e deu tudo certo, né, tal. Só que começou o início do ano, esse consultor, que é o Gilberto, começou a fazer uma pressão. Falou, cara, você tem que pagar os fornecedores, porque corre o risco de esses caras não prestar mais serviço. E eram 3 fornecedores principais que ele queriam que acontecessem os pagamentos, que fossem feitos os pagamentos. E aí esse Derlindo falou, cara, mas tá estranho isso. Né? Eu falei com todos, ninguém reclamou, todo mundo aceitou, por que ele quer que pague? Aí Derlindo, que já tinha uma experiência de mercado também, falou, cara, esse cara deve estar... Começou a desconfiar, esse cara deve estar levando comissão por fora. Ou seja, ele direciona serviços, quando paga, né, ele recebe a comissão. Só pode ser isso. E aí ele foi atrás. E aí ele começou a descobrir algumas coisas, realmente, de que tudo indicava de que havia um desvio realmente de conduta, envolvendo, inclusive, pessoas da oficina... o coordenador da oficina que dizia que alguns serviços não conseguiriam ser feitos na própria empresa porque precisava de um atendimento especializado. Constataram, por exemplo, um superfaturamento no preço de algumas peças que eram de serviços feitos lá fora. E aí, em resumo, tá, ele levou isso para o diretor da empresa, o diretor-geral da empresa, retratando essa situação. E aí fica a questão, o que você vai fazer a partir dali? Né? Você tem realmente indícios, mas será que é? Será que não é? Será que está faltando comunicação? Mas o que indica aqui? Derlindo identificou algumas práticas que não seriam normais dentro daquela empresa. E aí vem toda a questão, quer dizer, será que eram feitos 3 orçamentos? Como é que era feita essa cotação? Então tudo isso está em aberto, né? Então aí se gera toda uma discussão. Aí vem a psicóloga, porque, por exemplo, nesse piloto, ela expôs a sua visão, por exemplo, com relação ao comportamento, né? O desvio de conduta e tudo mais. Né? Teve um momento muito legal nessa conversa que o industrial, ele relatou um fato, ele falou, Wilson, eu vou falar um negócio, aconteceu uma vez comigo o seguinte, eu fui ligar para fornecedor, para fazer cotação, para ver preço. Aí eu liguei e tal, aí eu achei o preço caro, eu falei, olha, esse preço está meio caro e tal, né? Você podia baixar um pouquinho esse preço. Aí o vendedor lá na ponta falou, olha, baixar o preço eu não posso, mas o que eu posso fazer é eu subo um pouco o preço, né? Subo ali uns 15%, 20%, e você me passa a sua conta corrente e eu te acredito essa diferença. Ou seja, estava pagando comissão por fora. Né? E aí é legal, porque assim, a gente percebeu, cara, isso acontece muito. Né? Vendedor leva, o comprador leva a comissão, o vendedor leva a comissão por fora.
E aí vem a questão, é ético, não é? Né? Tá na política, pode, não pode? Né? Poxa, se eu não pago a comissão para o cara ali, se essa comissão, ao invés de pagar mais, eu consigo um desconto, né? 20%, 15%, não faz diferença. E se essa corrupção, vamos colocar assim, né? Ela tiver enraizada em todo o setor de compras da empresa, isso dá um volume de dinheiro muito grande no final aí de um mês e de um ano, então, né? Então, são situações dessa natureza, senhor Ernesto. E aí fica lá